Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Biotto e hoje a gente vai conversar sobre um dos temas mais urgentes e até mais paradoxais do nosso tempo, que é a solidão moderna. Você já deve ter se sentido sozinho, mesmo estando cercado de pessoas, né? Ou conectado com centenas, às vezes milhares de amigos em redes sociais. Você já percebeu como, em meio a tanta correria, há tantas notificações, excesso de estímulos, muitas vezes, mesmo assim, ainda bate aquele sentimento de falta de pertencimento, de ser realmente visto, acolhido, de ter esse sentimento de presença mesmo, né? Então, a solidão, que antes era associado mais com a velhice ou com a situação de perda, por exemplo, com o luto, hoje já atinge todas as idades, contextos, culturas, já não tem mais discriminação com relação a isso. Ela vem se tornando uma verdadeira epidemia silenciosa, que inclusive é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma ameaça global à saúde pública. E ao contrário do que muita gente pensa, a solidão não é só sobre estar fisicamente sozinho. É sobre sentir que você está desconectado, invisível, ou até mesmo sem vínculos significativos. Então, nesse episódio, a gente vai entender o que diferencia a solidão moderna da tradicional e a gente vai explorar um pouco os fatores sociais, culturais e até digitais que alimentam esse fenômeno, analisar os impactos na saúde física, mental, emocional e discutir algumas estratégias práticas para combater esse sentimento. E vou aproveitar também para fazer uma ponte entre o assunto de hoje e o episódio anterior, onde a gente refletiu muito sobre como o ambiente em que a gente vive, como as nossas casas, a cidade, espaço de trabalho, espaço de convivência, isso influencia no nosso bem-estar e nas nossas relações. Mas antes de continuar, já aproveita para me seguir nas redes sociais como Instagram e YouTube, estou sempre postando coisa nova lá, então para você poder receber as atualizações, conteúdos e, claro, se você precisar falar comigo, é muito mais fácil o canal de comunicação. Então se prepara porque falar sobre solidão também é um convite à reconexão e é com esse tema, solidão moderna, que hoje nós vamos colocar terapia em dia. Bom, antes de mais nada, vamos começar do começo então, vamos entender o conceito. Solidão não é simplesmente estar sozinho. É uma experiência subjetiva, dolorosa e que surge quando existe uma diferença entre o tipo de relação ou as relações sociais que a gente deseja ter e aquelas que de fato a gente tem, aquelas que a gente vivencia. Então você pode estar em uma festa, rodeado de pessoas e mesmo assim ainda se sentir profundamente sozinho. Eu já falei sobre isso aqui no podcast, lá no episódio Solidão versus Solitude. Só para te antecipar, eu não vou ficar chovendo no molhado, não vou me alongar nesse contexto, porque a gente já falou sobre isso em outro episódio. Então, apesar do tema ser muito parecido, hoje a gente vai falar sobre um outro viés, tá? Então, a solidão tradicional, ela era vista como algo passageiro, ligado muito mais a perdas ou à velhice. Já a solidão moderna, ela é crônica, multifacetada e afeta todas as idades. Ela é alimentada por transformações sociais, culturais e principalmente tecnológicas. Se você parar para refletir por alguns segundos agora, alguns instantes, as principais diferenças sociais de um contexto dos anos 90, 2000 para a realidade que a gente está vivendo hoje, você vai perceber rapidamente que a solidão ganhou novos significados. Hoje a gente vive na era da modernidade líquida, como diz o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. As relações são voláteis, são descartáveis e são marcadas principalmente pela superficialidade. Elas foram ficando tão descartáveis quanto a própria tecnologia, que ela vai se ultrapassando um dia após o outro. Então, antigamente, se você ganhasse um aparelho de celular, por exemplo, você tinha que cuidar muito bem dele, mas muito bem mesmo, porque olha, era para durar a vida inteira, pelo menos em tese, né? Hoje você piscou, já saiu uma versão mais atualizada, mais nova do seu aparelho, com muito mais espaço de armazenamento, com câmera melhor, design mais bonito e sempre as pessoas querem
a versão mais nova. E os relacionamentos hoje praticamente estão seguindo pelo mesmo rumo. As relações líquidas que não se sustentam, o pseudo-vínculo, né, que é gerado por meio de likes, curtidas, comentários e aquele famoso ping-pong de compartilhamento de memes no direct. E olha, eu tenho que confessar, eu faço isso com meus amigos. A gente fica trocando memes pelo direct, às vezes sem conversar, e só fica realmente mandando uma coisa pro outro ali, e aí curte, reage, manda outro. Então, isso é uma coisa também pra gente parar, pensar, porque enquanto eu estava escrevendo esse episódio, eu me dei conta de que isso também enfraquece os vínculos, também gera distanciamento, desconexão. Então é importante a gente parar, pensar, refletir, porque os vínculos sociais, a sensação de pertencimento, a estabilidade emocional, elas se tornam frágeis e também elas também precisam ser cultivadas, né? Então os relacionamentos sociais afetivos também precisam de cuidados. Então agora vamos falar sobre os fatores que alimentam essa solidão moderna. Primeiro, acho que um dos mais importantes, inclusive, as redes sociais e essa hiperconectividade, o que é um tanto quanto estranho se a gente parar para pensar, né? Porque nunca a gente esteve tão conectado. Então hoje você tem na palma da mão acesso a praticamente tudo no mundo, a qualquer pessoa que você conheça, mas também nunca a gente se sentiu tão sozinho, mesmo com essa conexão facilitada pela internet. O uso excessivo da tecnologia está cada vez mais gerando distanciamento entre as pessoas ao mesmo tempo que gera essas conexões. Então, isso vem sendo associado, e muito inclusive, ao aumento de casos de sentimento de solidão, casos de ansiedade, quadros de depressão, especialmente entre os jovens, o que parece às vezes até um pouco desconexo ou sem lógica, porque eles estão cada vez mais inseridos no meio da tecnologia, mas é justamente porque o uso excessivo acaba gerando esse distanciamento interpessoal. Eu também já falei bastante sobre isso em outros momentos aqui, em outros episódios, sobre essa busca incessante por likes, comparação com a vida dos outros, essa coisa muito idealizada, a superficialidade dos vínculos digitais. Tudo isso contribui para o sentimento de inadequação e de isolamento. Outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração é a urbanização acelerada, que a gente também já viu no episódio passado, que tem um papel muito importante, é um agente ativo no comportamento humano. Ele influencia diretamente a maneira como a gente se porta, qualidade de vida, estado mental e emocional. Então, as cidades estão cada vez mais densas, ambientes mais impessoais, cada vez mais cinzas, sem cor, sem plantas. Parece que cada vez mais a gente está vivendo ali dentro de uma caixa de cimento. Tudo isso associado com a falta de espaços de convivência, insegurança, poluição, vai dificultando a formação de laços comunitários e o senso de pertencimento, isso é óbvio. Por outro lado, cidades bem planejadas, que têm áreas verdes, espaços de encontro, podem ser muito mais protetoras, acolhedoras, geram um vínculo muito mais intenso. Mas aqui eu preciso fazer um abre parêntese muito importante. Eu não vou citar nomes, mas você já deve ter visto vídeos de uma empresa que ficou famosinha, principalmente no TikTok, por mostrar um ambiente de trabalho super cool, super maneiro, né? Com uma chefe dona lá da empresa, bem galera, pessoal todo feliz, dançando no meio do escritório durante o expediente. E eu não tô aqui para julgar se isso é real ou se é só jogada de marketing, se é forçação de barra, porque também isso não mudaria absolutamente nada na minha vida. Mas já fazendo uma ponte com uma outra questão, muito provavelmente também você já tenha visto os vídeos do famoso prefeito TikToker que fala: "Vem morar aqui na minha cidade", mostrando todos os inúmeros benefícios que a cidade teoricamente dispõe para a população, que também não estou aqui para julgar se são reais ou não. O que essas duas situações têm em comum? De novo, não estou aqui querendo dizer que eles estão certos, estão errados, que são verdadeiros, são falsos, nada disso. Mas em ambas as situações existe uma ideia sendo vendida de um cenário que pode levar muitas pessoas a uma das piores armadilhas
possíveis. A comparação. Você começa a ver tudo aquilo e pensa: eu quero isso também para minha vida. Na minha empresa não tem isso, na minha cidade não tem isso. Então, quando eu me referi a cidades e ambientes acolhedores, eu me referi a lugares onde você possa criar conexões e que às vezes pode ser uma simples praça com atividade de lazer, onde você pode ir com um amigo ou alguém que você gosta para aproveitar um final de tarde, tomar um sorvete ou até fazer uma caminhada ao ar livre. O ponto que eu quero que fique claro aqui é que não precisa ser um ambiente super cool, super maneiro ou uma cidade que disponibiliza guarda-chuva gratuitamente no ponto de ônibus. O acolhimento e as conexões podem vir de situações muito mais simples do que isso. Outro ponto importante é que o estilo de vida moderna, com jornada de trabalho muito longa, mobilidade às vezes muito dificultosa, instabilidade profissional, home office, enfim, tudo isso também enfraquece os vínculos sociais. Home office, por exemplo, trouxe muita flexibilidade, mas também aumentou o isolamento e a dificuldade de separar a vida pessoal e profissional. Atualmente eu trabalho home office com atendimento online e por diversas vezes já me peguei, confesso, em frente ao computador até meia-noite, 1 da manhã, terminando coisas que são do meu trabalho e quando eu vejo, eu deixei de fazer alguma atividade, alguma tarefa pessoal que eu tinha planejado. Eu sei, é errado, tenho que me policiar mais, já estou fazendo isso, então podem ficar tranquilos que o que eu falo aqui eu também aplico para minha vida, tá? Então, não estou aqui falando da boca para fora. Então, se eu falo para vocês é porque realmente eu já passei pela experiência e quero que vocês não precisem passar por isso. Então, é muito importante a gente parar e rever alguns conceitos, algumas rotinas, alguns hábitos também. Assim como eu, também espero que você faça isso. Então, o sistema que a gente vive hoje exige muito. Porque se você não está nas redes sociais, não posta com frequência, não interage, não viraliza, não mostra para o mundo o seu número de seguidores, você não é considerado como deveria. Infelizmente, né? O que é muito triste, porque existem muitas pessoas com capacidades incríveis, profissionais incríveis, uma bagagem muito extensa de conhecimento, capacidades aí para beneficiar muito a vida de pessoas e que acabam sendo eclipsadas por perfis aí que são inflados de seguidores. Então, já aproveitando, eu quero te deixar uma recomendação e até um pedido. Apoie e valorize as pessoas que estão se esforçando para crescer, incentive essas pessoas, deixa um comentário, curte, compartilhe o perfil dessas pessoas, os conteúdos que elas postam, porque muitas vezes essas pessoas estão dando o sangue e o suor, estão dando o seu melhor, o seu máximo para poder sobreviver, na verdade, no meio desse sistema que é super agressivo e por conta disso, justamente, acabam se distanciando de toda a vida social e enfrentando a solidão moderna bem de perto. E a gente não pode esquecer das desigualdades. Mulheres, pessoas negras, idosos, populações periféricas e os famosos jovens nem, né? Que nem estuda e nem trabalha, que particularmente, olha, eu não consigo entender como que consegue viver dessa forma, sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas enfim, voltando. Todos esses grupos enfrentam riscos maiores de solidão, que vêm sendo agravados principalmente por exclusão social, falta de política de acolhimento, e parece que atualmente tem uma coisa saindo de moda e que geralmente não deveria ser assim, né? Mas que a gente precisa resgatar urgentemente, que é a empatia. Eu fico me perguntando como a gente conseguiu sair de um período onde na pandemia, mesmo distantes, mesmo afastados fisicamente, muitas pessoas se uniram esforços para colaborar com aqueles que precisavam, com vizinhos, com pessoas necessitadas. Para hoje, a gente está vivendo uma triste realidade onde as pessoas perderam a noção de coletividade, de respeito e de acolhimento ao próximo. A impressão que eu tenho, muitas vezes, é que
estender a mão para alguém hoje, sei lá, parece que virou sinônimo de vergonha. Ou eu ainda não fui informado que praticar empatia ou alguma boa ação passou a ser cobrado algum tipo de imposto, porque cada vez mais eu tenho visto as pessoas agindo de forma um tanto quanto às avessas disso, né? Não sei você, mas eu tenho visto comentários assim dos mais altos níveis de crueldade psicológica em postagens de pessoas que teoricamente, em tese, não deveriam incomodar ninguém. A pessoa tá lá seguindo a vida dela, tentando ser feliz, né, postando um conteúdo no perfil dela que não incomoda ninguém, não tá fazendo mal para ninguém, e de repente você entra nos comentários, tem centenas, às vezes milhares de pessoas debochando, tirando sarro, fazendo críticas pesadíssimas, ofendendo, falando sobre características físicas da pessoa, que muitas vezes pode ser que inclusive já seja uma ferida emocional para ela, às vezes já é uma coisa que incomoda, já tem ali algum trauma associado com essa questão, e de repente aquilo fica exposto publicamente. Então imagina só, você posta um vídeo na sua página, na sua rede social, e de repente as coisas começam a virar dos avessos, né? Milhares de pessoas do mundo inteiro fazendo chacota de você, debochando de você, falando sobre traços físicos seus, ou sobre o seu perfil, sobre os conteúdos que você posta, enfim. Olha, se isso não gera uma sensação de solidão nessas pessoas, eu acho que elas já transcenderam e estão em níveis muito mais evoluídos do que eu consigo imaginar, porque não deve ser nada fácil passar por isso. Você está lá vivendo sua vida, posta uma coisa na sua página, de repente você vira chacota em nível mundial, né? Porque caiu na internet, já era, não tem muito mais o que fazer. E muitas vezes são comentários realmente maldosos, com a intenção de machucar, né? E não é uma brincadeirinha, às vezes é com intenção mesmo de ofender. E outra coisa que eu venho reparado bastante é que parece que as pessoas perderam a capacidade de fazer elogios simplesmente por elogiar. Por alguma razão, parece que para fazer um comentário positivo sobre alguém, as pessoas têm que, ao mesmo tempo, compensar isso fazendo um comentário negativo sobre outra pessoa, como se fosse uma competição, sabe? Para você estar bem, alguém tem que estar pior. Então, é mais ou menos assim que eu ando vendo os tipos de comentários, de elogios. Nossa, fulana tá super bem. Já a ciclana, nossa, quem é ela mesmo? Ninguém lembra mais dela. De novo, isso é uma grande e perigosa armadilha chamada comparação, que agrava muito os quadros de solidão. Se for elogiar, elogia, ponto, acabou. Não precisa falar mal de ninguém depois de um elogio, beleza? Então, só para deixar claro aqui. E a solidão, ela não é só um sentimento desagradável, ela tem impactos bem profundos na saúde física e mental. Na saúde mental, a solidão é um fator de risco para depressão, para aumento de quadros de ansiedade e pode levar à ideação suicida. E aí eu sou obrigado a reforçar ainda mais o alerta. Cuidado com comentários, você nunca sabe o que se passa na vida do outro. Se um comentário maldoso seu desencadear um quadro de isolamento e solidão, isso pode se agravar, se tornar um quadro de depressão e, em caso extremo, terminar por uma vida sendo tirada, perdida, e de alguma forma o universo vai cobrar de você mais cedo ou mais tarde. Então, cuidado com as coisas que a gente comenta na internet, é sempre de bom tom. Estudos já mostram que existe uma relação bidirecional, então a solidão aumenta o risco de depressão e a depressão pode agravar o quadro de solidão. Então, as pessoas que se sentem sempre solitárias têm probabilidade de desenvolver depressão 5 vezes maior do que aquelas que nunca se sentem sozinhas. Então, na saúde física, a solidão aumenta o risco de mortalidade por todas as causas: doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, né, o famoso AVC,
câncer, demência, enfim. O risco de mortalidade prematura associado à solidão é comparável com o do tabagismo ou da obesidade. Então, graves riscos à saúde física também. Do ponto de vista biológico, a solidão ativa os mesmos circuitos cerebrais da dor física, que eleva o cortisol, que é o hormônio do estresse. Compromete a imunidade, aumenta a inflamação, prejudica o sono, a memória e o humor. Tudo isso favorece para o desenvolvimento de doenças crônicas, ou seja, a solidão realmente dói, realmente machuca e pode causar doenças crônicas, doenças graves e muito sérias. Ela não escolhe idade, mas a maneira como ela se manifesta varia ao longo da vida e de acordo com a faixa etária. Entre os jovens e adolescentes, a solidão é alimentada principalmente pela hiperconectividade digital, pela pressão por desempenho, comparação constante, a cultura do bem-estar imediato, né? Então, tudo que a gente utiliza atualmente de redes sociais, que traz o estímulo de dopamina, essas respostas imediatas, também favorece quadros de solidão. Você deve se lembrar que a gente já conversou aqui também sobre o uso da IA na saúde mental, né? Se você não ouviu esse episódio ainda, depois dá uma olhadinha aqui no perfil, no canal, que você vai encontrar. É um assunto muito associado com isso que a gente está falando aqui agora, porque muitos jovens têm utilizado chatbots como o ChatGPT para desabafar, para receber conselho e até para criar parceiros amorosos. Então a gente já falou sobre isso, já falei também aqui o quanto isso é perigoso, mas é importante que você que não ouviu depois ouça esse episódio. Então a gente também pode fazer um gancho com a série Adolescência da Netflix, que eu também fiz uma análise aqui bem profunda em outro episódio. Então você deve se lembrar, se você assistiu, o Jamie, que era o personagem principal, passava muito tempo isolado, sozinho no quarto, com a cara enfiada no computador e principalmente consumindo conteúdo inadequado para a idade dele, porque os pais estavam sempre ocupados, tinham pouco tempo para ele e ele também tinha poucos amigos na escola porque ele sofria bullying. Então, se você não ouviu esses episódios ainda, depois já coloca na lista aí para maratonar, para ir criando essas conexões também entre os assuntos que eu estou falando aqui. Dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, já mostram que mais de 20% dos jovens relatam que se sentem solitários. No Brasil, a exclusão escolar, o índice de desemprego, a desigualdade de gênero e a fragilidade das redes de apoio agravam ainda mais esse problema. Entre os adultos, a solidão pode ser intensificada por mudanças profissionais, porque normalmente está muito ligado com o meio que a gente vive, né? Para os adultos é muito mais associado com o campo profissional do que para os jovens, para os adolescentes, que aí envolve muito mais a era escolar, né? O período escolar. Para os adultos, então, parte profissional, mudanças profissionais, mobilidade também muito influente na questão da solidão, o próprio home office, como a gente já falou, e a dissolução de laços comunitários. Então você deve ter percebido, com o passar do tempo, a gente acaba naturalmente se afastando das pessoas. E você também deve ter notado, se você já passou dos 30 pelo menos, como fica mais difícil fazer amizade depois dessa idade, né? Na época escolar é tão fácil, parece que as coisas fluem tão naturalmente. É porque você convive diariamente com outras pessoas que são da sua faixa etária, que têm os mesmos interesses que você, estão envolvidos e inseridos num contexto social muito parecido. Então, quer queira, quer não, você acaba criando vínculos, você acaba se conectando com essas pessoas. Depois vem a época da faculdade, que olha, no meu tempo já foi uma queda brusca bastante significativa, assim, tanto que eu só tenho 2 amigas só dessa época e só uma delas eu continuo mantendo contato, continuo mantendo vínculo. A outra, por questões de rotina, do tempo mesmo, a gente acabou tendo um certo distanciamento, mas só para você entender como na época da faculdade isso já é um ponto também que já começa a ser enfraquecido, né? Os vínculos ali também
já vão se enfraquecendo naturalmente. E por fim, vem a parte mais difícil da vida, que eu acho que é quando a gente tem que encarar o mundo, né? O mundo como um todo, onde socializar e fazer amizade é quase como desbloquear uma conquista em algum jogo. Não é fácil, principalmente não é fácil como costumava ser, né? A gente tinha muito mais facilidade na época da infância, adolescência. Então a solidão na vida adulta também é um ponto bastante preocupante e cada vez mais a gente tem percebido esses aumentos justamente por conta de contextos sociais em que a gente está inserido, principalmente essa leva nova agora, né, dessa geração 30 a mais tem sentido muito isso. E adultos solitários têm mais risco de passar por situações de divórcio, conflitos familiares, consumo de álcool, drogas e hábitos de saúde que são prejudiciais, inclusive um dos fatores que podem levar uma pessoa a se inserir no mundo das drogas é justamente a questão do isolamento, a solidão e a falta de apoio. Quero aproveitar e fazer um gancho aqui, uma recomendação de documentário que é simplesmente maravilhoso, vale muito a pena, que é o The Wisdom of Trauma, que é a sabedoria do trauma. Ele mostra com exemplos reais, casos de pessoas que se tornaram moradores de rua, usuários de droga, alguns inclusive chegam a cometer crimes, são presos. Ele vai inclusive entrevistar, conversar com essas pessoas dentro do sistema carcerário, né, dentro das prisões, e mostra como tudo que essas pessoas vivenciaram, passaram na vida, tem alguma correlação com os traumas da infância, muito normalmente associados com solidão, especialmente vinda dos pais. Então, a única questão desse documentário é que hoje, atualmente, ele está disponível só na Prime Video e na Claro TV. Não sei se você tem acesso a esses streams, mas se você tiver, recomendo fortemente que você assista, porque vale muito a pena. É um baita de um documentário, ele mostra muito o impacto dessa solidão, principalmente na infância, que pode gerar traumas, acarretar uma série de problemas e muitas vezes, inclusive, destruir a vida dessas pessoas. E na velhice, a solidão está muito relacionada com perdas, com declínio físico, cognitivo, com aposentadoria, com mudanças familiares e, naturalmente, com a perda de vínculos de amizades, né? Seja por afastamento, seja por questões de saúde, mobilidade ou até mesmo por morte por conta da idade avançada. No Brasil, cerca de 16% dos idosos relatam que se sentem sempre sozinhos, sempre solitários. Mulheres, pessoas com baixa escolaridade, que moram sozinhas, com saúde ruim ou com sintomas depressivos, são mais vulneráveis. Então, deixo aqui mais uma recomendação para você. Se você ainda tem os seus avós vivos, aproveita e aproveita muito para fazer companhia para eles, porque eu, infelizmente, já não tenho mais os meus. Tá, mas daí você deve estar se perguntando, mas como é que a gente mensura isso? Como é que calcula? Tem um exame, tem um teste? Como é que faz para saber se a pessoa de fato está passando por um quadro de solidão? Existem testes e um sistema de avaliação. Então, a avaliação da solidão é fundamental para o diagnóstico, para uma intervenção. Os instrumentos mais usados são a escala de solidão da UCLA, que é a Universidade da Califórnia, que mede a percepção subjetiva de solidão, e a escala de De Jong-Girvold, que diferencia solidão social e emocional. Essas escalas são validadas para o português, elas já foram traduzidas e são amplamente utilizadas em pesquisas e na prática clínica. Tá, então como enfrentar a solidão moderna? Principalmente, intervenções psicológicas, especialmente terapia, são bastante eficazes para reduzir esses quadros de solidão, porque isso trabalha padrões de pensamento negativos e, claro, vai promovendo habilidades sociais. E as intervenções presenciais são mais eficazes do que programas exclusivamente digitais. Só que a abordagem online também tem um papel bastante importante, especialmente em contextos de isolamento ou situações em que não é possível, de fato, criar essa conexão
pessoal. Então não é porque tem que ser uma coisa presencial, porque não, online também funciona dependendo do caso e da situação. Claro que de forma moderada. Então, fortalecimento das redes de apoio social, atividades coletivas, grupos de convivência, voluntariado, inclusão digital e projetos intergeracionais são estratégias muito eficientes. Aqui no meu condomínio, vez ou outra, eles divulgam no grupo e nos murais de aviso aqui, como no elevador ou no hall de entrada, sobre um encontro que eles fazem aqui para o pessoal da terceira idade. É um chá da tarde, onde o pessoal se reúne para trocar ideia, aí cada um leva um prato, e elas se reúnem lá no salão de festa até para trocar experiências e ter esse contato, esse convívio. E essa é uma forma excelente de gerar conexões, gerar vínculos, gerar essas experiências, principalmente para o pessoal da terceira idade. Então, fica aí a recomendação, caso não tenha nenhum tipo de programa ou evento onde você mora voltado para o pessoal da terceira idade, vale a pena você, no mínimo, sugerir. Se você conseguir criar esse evento, melhor ainda. Quem sabe você vai criando essas conexões para essas pessoas que também precisam de todo o nosso apoio. Outro ponto extremamente importante são as políticas públicas inovadoras que incluem criação de ministérios da solidão, que é uma pasta governamental criada por alguns países, como por exemplo no Reino Unido foi instaurada essa pasta no ano de 2018 e no Japão em 2021. São estratégias que eles debatem para combater a epidemia da solidão que afeta a saúde pública, e eles também aproveitam para debater assuntos e estratégias ligados a como reduzir as taxas de suicídio nesses países. Campanhas de conscientização, investimentos em infraestrutura social, programas de inclusão digital para idosos e população vulneráveis também são meios de combater essa epidemia silenciosa e também precisam da nossa atenção. Então, lembrando que a partir desse ano de 2026 é previsto por lei a obrigatoriedade das empresas de monitorar e prevenir riscos de saúde mental. Então é sempre bom abordar esses temas também com os colaboradores, especialmente em palestras da semana da CIPAT, por exemplo. O uso equilibrado das tecnologias digitais também pode ser um bom aliado, porque nem sempre dá para estar presente. Então, videochamadas, grupos virtuais, aplicativos de saúde mental ajudam bastante a manter o contato e o senso de pertencimento, especialmente entre os idosos. Então, hoje em dia, todo mundo consegue pegar o celular e fazer uma videochamada, né? Só que é fundamental promover a inclusão digital e o uso consciente dessas ferramentas, porque senão acaba levando a um outro fator causador do mesmo problema. Aí vira uma bola de neve, um círculo vicioso. Então, ao invés de solucionar um problema, você está gerando, na verdade, mais um problema, mais do mesmo. Acaba voltando na mesma situação. E a psicologia ambiental mostra que o contato com a natureza e a presença de ambientes que são restauradores, que trazem essa calma, essa tranquilidade, são fatores protetores para a saúde mental, como a gente já falou no episódio anterior. Então, a pandemia da Covid-19 evidenciou muito a importância desses ambientes para enfrentamento do isolamento. Então, na época que estava todo mundo dentro de casa, todo mundo passou a olhar mais para o ambiente, para a própria casa, para o próprio lar. Mas como eu já mencionei, parece que tão logo acabou a ameaça iminente do vírus, os nossos valores meio que foram virados de cabeça para baixo. Então, quantos dos seus vizinhos hoje você conhece? Eu lembro quando eu era criança, eu conhecia praticamente todo mundo da minha rua. Criança, hein? Hoje eu mal conheço os meus vizinhos. Eu nem sei quem são. Mal vejo eles no corredor aqui no hall do meu andar. Nem sei o nome das pessoas que treinam comigo, por exemplo, na academia do meu condomínio. Então também cabe a gente fazer um esforcinho, fazer alguma coisa para criar conexões com as pessoas que estão ali no meio mais próximo, os nossos vizinhos, né? As pessoas que estão perto da gente, fortalecendo mais esse senso de coletividade e exercitando os nossos valores sociais. Bom, então antes da gente finalizar o nosso episódio, como sempre, aqui vão algumas dicas práticas para combater essa solidão moderna. Então, lápis e papel na mão, vamos lá anotando. Primeiro,
priorize interações presenciais, mesmo que sejam poucas, porque aqui qualidade é muito melhor do que quantidade. Segundo, participe de grupos de interesse, ou questões voluntariadas, ou atividades coletivas, mas é importante que você se conecte com grupos que abordam o mesmo tipo de interesse que o seu, porque isso facilita muito criar conexões. Assim como na época da escola, por exemplo, que eu mencionei, né? Você está envolvido com grupos de pessoas da mesma faixa etária ou dos mesmos interesses, isso facilita muito você criar vínculos, criar amizades mais facilmente. Então procura alguma coisa que você se interessa e tenta se inserir em algum desses grupos. Terceiro, invista tempo e energia em nutrir os relacionamentos já existentes. Então, manda uma mensagem para marcar um café com aquele amigo que faz tempo que você não vê. Isso já vai ajudar muito também a quebrar essa sensação de solidão. E outra, vamos parar para pensar. Depois dos 30, como a gente viu, é mais difícil fazer novos amigos. Por que não priorizar e valorizar aqueles que já são construídos? Até porque pode ser que eles também tenham se distanciado de outros amigos e também podem estar passando pelo estado da solidão. Então, entre em contato com quem você já conhece, já ajuda muito. Quarto ponto, quarta dica: explore a espiritualidade ou religião se fizer sentido para você. Espiritualidade, lembrando, não tem relação com religião. Você pode abordar a espiritualidade dentro da sua maneira, dentro de uma meditação, um exercício de respiração, uma conexão com a sua essência, porque assim é mais fácil para você criar conexões com assuntos do seu interesse e assuntos de interesse comum, como, por exemplo, participar de grupos de estudos ou de atividades, ou de yoga, meditação, enfim. Tudo isso também ajuda muito, principalmente até para que você traga para o seu eixo, para o seu centro, a sua essência e consiga se reconectar com você mesmo, porque a solidão muitas vezes leva à desconexão da própria essência. Quinta dica: use as tecnologias digitais de forma equilibrada e consciente para se conectar com as pessoas. Você tem um meio na palma da sua mão, que inclusive você provavelmente está usando ele agora para me ouvir, que é o celular. Através dele você consegue fazer muitas conexões. Então usa de forma moderada, equilibrada, sem se apoiar nele como uma muleta, mas que você pode sim usar como um grande recurso para criar vínculos, conexões ou até mesmo para fortalecer aquelas que já são existentes. Então não custa nada, né? Tempo que você vai mandar um meme para alguém, manda uma mensagem, chama para fazer alguma coisa, para passear, para fazer alguma coisa diferente. Sexta dica: cuide bem do seu espaço físico. Busque contato com a natureza, organize o seu espaço. A gente falou muito sobre isso no episódio passado. Mantenha um ambiente que seja acolhedor. Então, lembrando, na época da pandemia, ficou todo mundo enfurnado dentro de casa. Todo mundo cuidou do ambiente, cuidou de casa, fez reforma, trabalhou dentro de casa. Então, por que não agora continuar fazendo isso? Mantenha o seu espaço bem organizado, arejado, que seja acolhedor, que simbolicamente te abrace quando você chegar em casa. Sétima e última dica, e essa é muito importante. Não que as outras não sejam, mas essa tem um peso maior. Se a solidão vier acompanhada de sofrimento intenso, tristeza persistente, ansiedade ou pior, ideação suicida, procure imediatamente ajuda profissional. Não deixa para depois. Não deixa a coisa acumular. Eu sempre reforço isso e eu sempre digo: muita coisa se resolve conversando, dialogando, colocando para fora. Não deixa aquilo virar uma bola de neve dentro de você. Depois que a coisa sai do controle, para conter é mais difícil. Então eu sempre recomendo: procure ajuda profissional o quanto antes.
E é claro, a gente está falando aqui sobre vínculos, sobre conexões, sobre amizades. É sim muito importante que você converse com essas pessoas, mas tem determinadas situações, determinadas questões que você vai precisar de uma escuta ativa, vai precisar de uma escuta terapêutica, vai precisar de alguém que sabe como lidar com a situação. Porque muitas vezes falar ou desabafar com os amigos pode gerar críticas e talvez não seja aquilo que você precisa. Provavelmente não é. Então, procure um profissional capacitado que saiba ouvir, saiba entender, lidar com a situação e, claro, direcionar você para ter algum posicionamento, para ter uma melhora dentro do quadro que você está apresentando, certo? Não se esqueça disso. Atendimento profissional muitas vezes é indispensável. Bom, então falamos hoje sobre a solidão moderna, as causas, os impactos, estratégias de enfrentamento. A gente viu que solidão não é só um problema individual, é um fenômeno social, inclusive já é um sinal de alerta para a OMS, que já está de olho nessa epidemia silenciosa. Também envolve questões culturais, ambientais e que exige respostas integradas e solidárias. A gente precisa prestar atenção nisso, falar sobre isso. Então, se você sente que você está muito sozinho, lembre-se de que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, não é fraquejar, é na verdade um ato de coragem. Então, busque conexões genuínas, valorize os pequenos encontros, valorize as pessoas que estão do seu lado de fato, mesmo que pouco, mesmo que às vezes elas não estejam fisicamente presentes, porque hoje, como a gente viu, a rotina exige muito de todo mundo, então acaba que muitas vezes o distanciamento não é voluntário, é justamente por uma questão de necessidade. Mas sim, esteja presente na vida dessas pessoas, nem que seja através de uma mensagem, uma ligação, uma chamada de vídeo, e valorize essas pessoas que estão próximas e que com certeza vão conseguir te acolher também durante esse momento de solidão. E para todo mundo fica aí o convite a exercitar a empatia, o acolhimento e essa construção de comunidades mais conectadas e mais solidárias, porque no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo precisa desse pertencimento, de ser visto, de ser ouvido, de ser amado. Todo mundo é um ser social. A gente foi feito para viver em sociedade, para conviver uns com os outros. Senão, não faria sentido a gente estar aqui. Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se esse episódio fez sentido para você por alguma razão, compartilhe com alguém que precisa saber sobre isso, que pode se beneficiar. E lembre-se de que, mesmo nos momentos de solidão, você não está sozinho. Então é isso e a gente se encontra no próximo episódio para continuar colocando juntos a terapia em dia. Até lá!